Agora tem uma pergunta aqui da internet, quais são as responsabilidades legais dos profissionais responsáveis pelas inspeções e perícias na construção? Essa é uma pergunta muito... Porque, de certa forma, você está, enfim, você está dando ali uma opinião e quais são as responsabilidades assim, legais? Então, assim, tem duas responsabilidades, eu diria. Primeiro, no que você especifica de causa. Então, se você é um médico que identifica uma doença e receita o remédio errado, você é responsável se isso não for o tratamento adequado para o paciente, né? E você tem uma outra responsabilidade que é por omitir alguma coisa, deixar de ver, que eu acho que é a que mais pode pegar até, né? Então, profissionais que às vezes assinam laudo sem ir no local, então eles estão assumindo um risco de ter um problema lá que eles não viram, e daí eles estão se responsabilizando, porque eles estão, eu vou atestar no laudo que o paciente ele só tem um problema, só que ele tem um segundo problema oculto. E isso que gera um sinistro, algum problema. Eu vou ser responsável, pelo menos corresponsável você, né? Então, até uma coisa muito importante que eu oriento quem atua na área é o seguinte: você se responsabiliza pelo escopo que você definiu no seu laudo. Então, se eu estou falando que eu estou inspecionando térreo, se aparecer um problema no primeiro andar, eu não vou ser responsabilizado, porque eu não fui até lá. Então, o escopo é muito importante. Porque as pessoas, às vezes, na hora de redigir o laudo, engenheiro não é muito bom, não é a melhor profissional para escrita, né? Mas ele tem que ter um apoio ali. Conheço bem. E daí, às vezes, os termos utilizados ou são ambíguos ou muito abrangentes. O maior problema é ser muito abrangente. Então, eu falo assim, eu vim fazer a inspeção da edificação. Estou pressupondo que é 100%, certo? Mas, às vezes, não. Ele está indo só em alguns lugares. Ele não deixa isso claro. Então, ele está se responsabilizando por algo que ele não inspecionou de fato, por um erro de precisão na escrita. E outro, que eu acho que é mais importante, que é a minha área do método, né? Eu adoro o método, é o que era possível de você observar com o método que você propôs. Então, se você vendeu uma inspeção só visual e tinha um problema no núcleo da estrutura e ela rompeu por causa desse problema, eu não posso responsabilizar o profissional porque ele não tinha como ver aquilo. Então, mas aí eu vou te trazer uma provocação. Tudo bem, você é o profissional que foi contratado, de repente, para trazer um diagnóstico sobre aquilo. Aí imagina, eu vendi só uma inspeção visual. Isso. Mas você, enquanto profissional, sabe que pode ter algumas coisas que eu não consigo ver a olho nu, que pode ocasionar um problema. Sim. Com a sua experiência, você não entende que você está ali, de repente, transferindo uma responsabilidade para quem te contratou? Ou seja, você, enquanto profissional que preza pelo seu nome, pela credibilidade e tudo mais, pela sua reputação, fala assim, não, peraí, se eu entregar para você só isso, entendi, pode acontecer e tudo bem, por mais que eu documente ali. É muito importante essa pergunta. É uma coisa que eu fico refletindo, porque não tem uma resposta objetiva. Primeiro, por quê? Porque eu não tenho uma norma que defina claramente isso. Certo? Se a norma definisse, eu, como profissional, estaria resguardado pela norma. Porque se a norma está dizendo, a norma representa o consenso técnico profissional. Então, representaria o que a engenharia aceita sobre aquilo. A partir do momento que eu não tenho uma definição de consenso, depende da decisão pessoal de cada indivíduo. Qual é a minha conduta e o que eu acho sobre o assunto, né? Não necessariamente é certo. Vai esbarrar um pouco em questões éticas. E eu vou falar quando esbarrar. O ideal é você já prever isso, né? Se eu sou um bom profissional, eu sei que a inspeção sensorial é insuficiente para ver determinado problema e eu vou sugerir no meu escopo, esses ensaios aqui, tá? Mesmo com ensaios, não é certeza que eu descubra, porque a maioria dos ensaios que a gente tem hoje são destrutivos. Então, eu vou gerar danos na edificação caçando. É tipo, vamos fazer uma cirurgia exploratória no seu tórax para ver se eu vou achar algum problema. Não faz sentido, né? Então, tem essa limitação tecnológica. E quando você fala nesse ponto que você colocou, é importante que você não vai fazer da edificação inteira, você vai pegar pontos sim, ali. E daí eu vou extrapolar por todo. Então, sim, eu não consigo ter a amostra representativa. Mas tudo bem. Vamos supor que você não conseguiu vender. Você falou isso, mas o cliente fala, não tenho dinheiro. Né? Muitos profissionais acabam fechando
só a sensorial porque o cliente não está disposto, às vezes, a pagar. Então, qual seria a minha conduta? Ó, eu oriento esse escopo, porém, se você quiser fazer um escopo mais reduzido, é melhor que nada. Daí pensa, ó, sem diagnóstico nenhum, você sem ir no médico, é melhor que pelo menos o médico faça uma análise clínica ali, né? Com a experiência dele e Exatamente, tal. exatamente. E daí, nesse momento que você fez a inspeção sensorial, você no seu laudo você recomenda um complemento. E daí você se resguarda, ó, eu fiz aqui, sensorialmente não tem nenhum indício, porém, recomendo que seja feita tais ensaios, tá? Então, você acaba não fazendo o ideal. E isso pode esbarrar um pouco na questão ética, né? Porque eu não posso, como profissional, me submeter à decisão do cliente, porque eu que sou a autoridade sobre o assunto, é a minha decisão que deve valer. Porém, eu não posso ser hipócrita de negar o trabalho, que a gente precisa fechar trabalho. Que depende do momento da empresa também, né? Do momento que você está passando, das contas que você tem para pagar. Então, tem uma série de... Não, e até pensando no bem-estar do cliente, ele só vai fechar com aquele valor. Sim. Então, é melhor que seja eu consciente do que um inconsciente. Sim. Então, não é lógico punir aquela pessoa que foi mais consciente e correta possível, né? Só porque ela não seguiu um escopo ideal. Construcast, arquitetura, engenharia e construção.